interpretação da verdade absoluta, quero, com a ajuda das senhoras e dos senhores senadores, abrir a caixa preta da realidade nacional e examinar o que verdadeiramente acontece no nosso país e por que acontece. Vamos quebrar a tampa dessa caixa preta e expor suas entranhas para buscar a verdade. A Folha de São Paulo publicou recentemente o resultado de uma pesquisa internacional do Instituto Ipsos Mori, um dos maiores centros de investigação de opiniões do mundo, intitulada Os Perigos da Percepção. Ali se constata o acerto de um famoso enunciado de Gramsci sobre como a população capta, interpreta e aprende a realidade sobre os seus países. A conclusão é escandalosa, senador Cristóvão Buarque. A conclusão da pesquisa é que há um amplo desconhecimento da maioria das pessoas. Estamos iniciando o ano de 2017 sob o peso das recordações imediatas de 2016, um dos anos mais trágicos da nossa história republicana. Foi o ano do impeachment, da PEC 55, da entrega das fabulosas reservas do pré-sal às petrolíferas estrangeiras, da quebra das maiores empresas da engenharia mundial, que são ou eram as empresas brasileiras de engenharia. Foi o ano em que o capital financeiro global consolidou o domínio sobre o Brasil, devastando, aniquilando o capital produtivo e ferindo de morte a soberania nacional. Triste foi o ano de 2016. Mas o que afinal nos promete 2017? Mas será que não ocorre a ninguém perguntar o que está por trás disso tudo, sobre a realidade vivida pelas pessoas mesmas? Quase sempre há uma percepção e uma interpretação equivocadas da realidade nacional. Hoje não tenho mais dúvida disso. A partir dos dados computados, o Ipsos elaborou o ranking Índice de Ignorância das Nações Pesquisadas. O critério para a classificação desse ranking foi esse: quanto maior a diferença entre percepção e realidade, pior a colocação do país. O Brasil ocupa o 6º lugar no índice de ignorância mundial, comprovando que realmente vivemos no país uma distância gigantesca entre os fatos, entre a clara e dura realidade da matemática dos fatos e a interpretação dos acontecimentos. Segundo o Instituto, uma das razões para o divórcio entre a realidade e a percepção da realidade é a cobertura da mídia. Nenhuma novidade. Afinal, a palavra do ano, escolhida pelos dicionários Oxford, foi o termo pós-verdade, isto é, a contrafacção da verdade. O índice de ignorância brasileiro pode ser medido pelo que dominou o noticiário no correr do ano. Corrupção. Este o grande drama veiculado pela meia dúzia de órgãos de imprensa que fazem a opinião nacional. A quem interessou que fosse o assunto dominante e quase único? Quem se aproveitou disso? É inegável. A corrupção dos políticos, dos empresários, dos entes estatais e governamentais no Brasil revela-se gigantesca e deve ser denunciada firmemente, combatida, punida e extirpada. No entanto, a corrupção é parte da realidade nacional. Não é toda a realidade nacional. Quem a faz toda a realidade, sufocando, diminuindo e escondendo outros problemas, é essa nossa percepção distorcida
manipulada pela informação. Manipulação de que a mídia é apenas um meio, uma corrente de transmissão dos interesses da globalização imperial, do capital financeiro e do rentismo pátrio. São interesses que se impõem quando este Senado aprova o mais cruel, o mais impiedoso e implacável arroxo sobre os brasileiros mais pobres, jamais concebido em nossa história, mas não toca em 1 dos ganhos de quem consome metade do que se arrecada na forma de juros. Mas isso não interessa e não frequenta os jornais nacionais patrocinados pelos bancos. E o brasileiro paga cerca de 320% de juros no cheque especial e 460% ou mais no cartão de crédito, e não vê a sua espoliação diária sendo objeto de denúncia, revolta ou escândalo. Por exemplo, de pouco ou muito pouco adianta resmungar, protestar, fazer piadas com a reforma da Previdência, que pretende estabelecer, entre outras coisas, incríveis 49 anos de contribuição para os trabalhadores, enquanto o distanciamento dos fatos e a falsa percepção do que acontece prevalecer, não mudaremos a realidade. Eu peço à mesa que me conceda uma dilatação de tempo, que o meu tempo está se encerrando no placar. Este divertimento, esse desvio do que interessa, esse fosso entre o que é e o que parece, entre é e o que parece ser, entre o fato e a versão do fato, leva o brasileiro, por exemplo, a se pôr absolutamente indiferente à aprovação pelo Congresso da entrega das fantásticas reservas do pré-sal às multinacionais do petróleo, entre elas empresas estatais da China, da Noruega, da França. Aliás, até a estatal russa de petróleo está interessada em nosso pré-sal, tais as facilidades que estamos oferecendo. Na mesma proporção em que os políticos corruptos são desancados e repudiados. Repito, não que os políticos e empresários corruptos devam ser afastados da linha de tiro. Não, vamos mirá-los e alvejá-los sempre. Mas não perguntar por que os juros permanecem intocados, entronizados e sacralizados no altar de Mamon, enquanto cortam-se recursos da saúde, da educação, da habitação, do saneamento básico, da segurança, dos programas sociais, é demais. É fazer jus ao nosso índice de ignorância, apurado pela pesquisa a que me referi. O mundo mostra-se cioso e avaro com as suas reservas de petróleo, mas nós, distraídos pelas aventuras supostamente corruptas dos justiça, dos índios, dos cajus, dos mineirinhos, vestimos verde e amarelo e desbaratamos a possibilidade de um futuro brilhante para o Brasil. Dos últimos anos do primeiro governo de Vargas aos dias de hoje, mas principalmente nas últimas 2 décadas, o Brasil criou e desenvolveu a mais avançada engenharia de construções do mundo. Na área de infraestrutura, não existe engenharia no planeta Terra que rivalize a engenharia brasileira. No período dos governos militares e mais recentemente nos governos de Lula e Dilma, estas empresas expandiram suas atividades mundo afora, competindo com vantagem com empresas norte-americanas, europeias e chinesas. A engenharia brasileira tornou-se produto de exportação, de prestígio da marca Brasil, de instrumento de nossa diplomacia com países do sul do mundo e de respeito mundial pelo nosso país.
A qualidade e os preços das empreiteiras brasileiras eram inigualáveis. Elas viabilizaram obras fundamentais de infraestrutura em diversas partes do mundo, essências para o desenvolvimento de países africanos e latino-americanos. Instintivamente, mecanicamente, usei verbos no passado para falar de nossas empreiteiras. O furor anticorrupção está levando de roldão, junto com os empresários corruptores e corruptos, as nossas empresas de engenharia. Digo nossas porque se trata de um patrimônio nacional, de criação nacional. A Odebrecht, a OAS, a Andrade Gutierrez, a Camargo Correia, a Queiroz Galvão e a Galvão Engenharia não são de fulano, beltrano ou ciclano. Elas transcendem a propriedade formal, legal. São empresas brasileiras, fundamentais para o nosso desenvolvimento, essenciais para a geração de empregos, imprescindíveis na criação e avanço de nossas tecnologias. Quando a crise de 2008-2009 bateu firme sobre a indústria e o sistema financeiro norte-americano, o presidente Obama não perguntou quem era o proprietário da General Motors, os acionistas do Citigroup, do Lehman Brothers, do Merrill Lynch ou da Fannie Mae e da Freddie Mac. Para salvar a economia do país, o governo interveio e chegou mesmo a estatizar temporariamente a General Motors para evitar o debate. No entanto, não é assim que acontece no Brasil. Não é como agem o governo, o judiciário e o Ministério Público. Nem falemos das entidades patronais, dos sindicatos patronais acuados, acovardados, amedrontados, temendo que a defesa das empresas envolvidas em escândalo possa ser entendida como a defesa da corrupção. As nossas empreiteiras, para a alegria de suas concorrentes multinacionais, estão sendo condenadas juntos com os seus principais acionistas e executivos. Com a água suja do banho, joga-se a criança fora. O que há por trás dessa punição? Por que ninguém reage? Por que esta casa não reage? Do quê? Temos medo. Nós não defendemos corruptos, nem empresários, nem políticos. Em uma crise como a que vivemos, sob forte recessão, já no trampolim para mergulharmos na depressão, se é que já não nadamos nela, estamos vendo inânimes a destruição de boa parte da indústria nacional. Ouço aqui diariamente discursos deplorando o desemprego. Quantos milhões de empregos não estão sendo eliminados com a destruição das empreiteiras e de nossa indústria naval? Destruição da indústria, não só da indústria, de empregos e de tecnologia. Mas o país não vê assim, porque a Globo não vê assim, porque a Globo não deu, a CBN não noticiou, a Folha, o Estadão, a Veja, a Época, o Grupo RBS não elevaram os fatos às manchetes, a adequados editoriais e comentários. Vamos reagir, Senado. Vamos reagir, Brasil. Vamos desvendar e denunciar a caixa preta dos interesses econômicos, políticos e financeiros que mantém o país ignorante, presa fácil tanto dos corruptos como dos apedeutas que se julgam os salvadores da pátria. Vamos reagir, Senado, que o ano de 17 não seja como esse infeliz ano de 2016, o ano em que o Brasil ocupou a desonrosa posição de sexto colocado no índice de ignorância mundial. Coragem, Senado. Coragem e brio para reagir.